te dissesse que talvez você esteja insistindo em um sonho que nunca foi seu? Hoje a gente escuta o tempo todo. Não desista, persista. Quem acredita sempre alcança. Nossa, essa frase ela é fantástica. Mas quase ninguém faz uma pergunta que para mim é a melhor. Você realmente quer isso ou só acha que deveria querer? Nem toda persistência é coragem. Às vezes é o medo de mudar de direção. Olá, eu sou Andresa Bolato e esse é o Terapia Sem Filtros. Um espaço para falar de emoções como elas são, sem romantizar, sem maquiar e sem julgar. Então, olha lá, ó, pega a sua xícara de café e vem comigo. Hoje eu quero compartilhar uma história que eu vivi na época da faculdade. Nossa, eu não vou nem contar quantos anos isso já aconteceu. Quando eu entrei para a faculdade de psicologia, como muitos estudantes, nos últimos anos eu precisei escolher uma área para estagiar. E na época eu escolhi psicanálise, podem acreditar. E não era tão difundida como é hoje. No primeiro dia de estágio, quando eu entrei na sala para supervisão, e à medida que a aula ia acontecendo, veio algo na minha mente assim: o que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado. E eu entendi que eu não estava preparada para aquilo tudo. E foi mais do que isso. Eu não me via exercendo aquilo para trabalhar com o ser humano. E eu tomei uma decisão. Eu saí, sim, da sala e procurei a coordenação do meu curso. Só que naquele momento eu poderia ter pensado diferente, ter tido uma outra atitude. Eu poderia ter pensado, eu preciso continuar, eu não posso desistir. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu estava lá na sala. Mas eu fiz uma pergunta que valeu muito mais a pena e foi muito mais importante. Isso realmente combina comigo? Autoconhecimento também é reconhecer quando um caminho ele não faz sentido para você. Curiosamente, né, hoje a gente vê tantas pessoas querendo ser psicanalistas. E isso é ótimo, nós precisamos de gente trabalhando com saúde mental. Só que ao mesmo tempo é preocupante. A psicanálise é uma abordagem extremamente importante, só que ela não precisa ser o caminho de todo psicólogo. Assim como empreender não é para todo mundo. Assim como liderar não é para todo mundo. Falar em público não é para todo mundo. Ter filhos não é para todo mundo. E está tudo bem. O problema começa quando a gente escolhe uma vida porque ela está na moda, porque alguém disse que é o melhor caminho, porque o nosso chefe acha que devemos assumir aquela posição, ou porque sentimos que precisamos provar alguma coisa. Existe uma diferença enorme entre admirar algo e querer viver aquilo todos os dias. Nem tudo que você admira precisa fazer parte da sua vida. A psicologia, a gente nos mostra que o autoconhecimento, ele não serve apenas para descobrir as nossas potencialidades. Ele também serve para reconhecer os nossos limites, aquilo que a gente precisa melhorar, os nossos valores, a nossa personalidade e aquilo que faz sentido para quem somos, né? Porque maturidade emocional não é dizer eu dou conta de tudo, deixa comigo. Maturidade emocional é conseguir dizer isso não combina comigo e seguir a vida em paz, né? Sem culpa, sem vergonha, sem ressentimento, sem precisar convencer ninguém. Quantas pessoas continuam em um relacionamento porque já investiram tempo demais? Quantas pessoas permanecem em uma profissão que as adoece? Quantos insistem em sonhos que pertencem aos pais, aos amigos ou a uma sociedade? É a mesma história que eu digo da psicanálise. Não porque querem, mas porque têm medo de admitir que mudaram. Mudar de direção não significa fracassar. Anotem aí.
Significa respeitar quem você se tornou. E isso é indiscutível. E existe uma pergunta que eu sempre faço para mim quando eu preciso tomar uma decisão importante. Isso faz sentido para quem eu sou? Porque às vezes nós temos capacidade, mas não temos o desejo. Às vezes nós temos talento, mas não temos identificação com aquilo. E isso também precisa ser respeitado. Se naquele estágio eu tivesse permanecido apenas para provar que era capaz, talvez hoje eu não estivesse vivendo tudo que faz sentido para mim. Talvez eu não estaria trabalhando com as pessoas. E hoje confesso que estou preparada para a psicanálise sim, já que eu amadureci e a vida ela me ensinou muito. E tem também muitas e muitas horas de terapia, né? Às vezes a decisão mais inteligente não é insistir, é redirecionar. Então hoje eu quero deixar uma pergunta importante para você. O que você aí está insistindo em viver apenas porque acha que deveria? Pensa nisso, coloca ali no seu caderninho de anotações. Talvez esteja na hora de olhar mais para dentro e perceber que dizer, isso não é para mim. Também pode ser um ato de coragem, porque autoconhecimento não é descobrir apenas no que você é bom, é ter humildade para reconhecer aquilo que simplesmente não combina com quem você é. E a partir daí, construir uma vida que faça realmente sentido, porque é isso que a gente precisa buscar nessa vida, o que faz sentido. Se esse episódio ele fez sentido para você, compartilha com alguém que talvez esteja insistindo em um caminho que já não faz mais sentido para quem é. Nem toda desistência é fracasso. Algumas são o início de uma vida mais autêntica. Terapia Sem Filtros é sobre sentir, entender e escolher diferente. E não esquece aí de seguir o episódio, o podcast e ativar as notificações. E se quiser, me acompanha também nas outras redes sociais. O link está na descrição do episódio. Eu te espero no próximo, com um cafezinho.